Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 24 e hoje falamos sobre Legião Urbana. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Legião Urbana. Hoje aqui nós estamos, eu e o Marcos só, né? O Marcos é o especialista da vez aí. A gente vai falar hoje sobre Legião Urbana. E eu queria começar perguntando pro Marcos aí o que Legião Urbana tem a ver com filosofia. Poxa, de início assim, Legião Urbana não tem nada a ver com filosofia, né? Porque se você perguntar o que tem a ver de forma direta, assim, não. Legião Urbana é uma banda de rock, do rock nacional dos anos 80 e que diretamente parece que não tem nada a ver com filosofia, né? Agora, se você vai olhar com um pouco mais de profundidade, se você já é fã de Legião Urbana, aí você já pode falar, olha, meu modo de vida tem muito a ver com as canções da Legião. Essa aproximação da filosofia pode acontecer como você pensa a filosofia como modo de vida, né? Por outro lado, você tem a própria formação intelectual do Renato Russo e a formação da própria ideia do personagem Renato Russo, que tem uma inspiração filosófica, né? O Renato criou esse nome russo, juntando uma referência a Jean-Jacques Rousseau e a Bertrand Russell, ao pintor francês primitivista Henri Rousseau e a expressão tá russo. Então fica três respostas aí. Se você tomar as coisas superficialmente, de um modo direto, parece que Legião Urbana não tem nada a ver com filosofia. Mas se você pensar em forma de vida, muita gente vai ter a sua forma de vida vinculada, valores vinculados à audição das canções da Legião. A gente pode falar que seriam os fãs ou uma geração que está vinculada a isso. E aí a gente pode até fazer um recorte de classe social também, não é o caso. Mas também você vai ter algumas citações que o Renato Russo usa dentro das canções. Mas de um modo, vamos dizer assim, mais radical, eu busco defender uma outra posição em relação a essas três, que é de que a canção popular, ela passou a ser um fenômeno que precisa participar de um jogo de pedir e dar razões. Isso parece um pouco estranho, mas é que a partir do final da década de 60, quando os álbuns se tornaram conceituais, quando o Bob Dylan se eletrificou e foi se aproximou do rock, os Beatles começaram a fazer os álbuns com um projeto mais elaborado. De certa forma, o rock e a música popular incorporou esse jogo de precisar justificar seus trabalhos com algum discurso. No Brasil, especificamente, isso aconteceu através da MPB, na responsabilidade que a MPB tomava para si de representar o país. Em cada momento, então, as canções tentam representar seu próprio tempo. Nisso, aí sim, a gente pode pensar que há um tipo de filosofia. Eu diria até que esse jogo de traduzir o seu tempo em canção e fazer isso com maestria, como alguns autores conseguem fazer, talvez seja algo mais contundente que o trabalho filosófico que a gente faz na academia. Você está falando para mais gente e você está fazendo talvez mais diferença em relação à sociedade como um todo. E como que é essa visão que a Legião traz do Brasil e do seu tempo? Tem como falar em linhas gerais, assim, o que eles pensam? O que é o pensamento da Legião? Eu acho que, em linhas gerais, é difícil colocar uma descrição, porque essa descrição vai se modificando de acordo com o momento da trajetória da banda, né? Então você tem
um tipo de descrição inicial e depois você vai ver essa descrição se modificando. Por exemplo, quando o Renato Russo começou a fazer as primeiras composições inspirado pelo punk, você tinha essa perspectiva de ausência de futuro, que faz parte da estética do punk, dentro das canções, e uma crítica sistemática a tudo que seria, entre aspas, o sistema, né? Então o Brasil sendo visto de forma muito negativa, num projeto de ser, vamos dizer, mais revolucionário e crítico, de modo radical, né? Então nessa época você tem canções como as primeiras composições do Renato, que eram composições do Aborto Elétrico, como Que País é Esse e Geração Coca-Cola. Talvez se encaixam nesse tipo de visão, que seria um primeiro momento do trabalho do Renato Russo, né? Essa visão crítica e negativa do país vai se desdobrando, né? Aos poucos ela vai se desdobrando dentro da obra dele, e isso que é interessante acompanhando o trabalho da Legião, é como se a cada álbum gravado, a cada canção, você tivesse um diálogo entre o trabalho anterior e o próprio tempo. Então não dá para desvincular as canções da Legião, acho que não dá para tirá-las do CD e entender os significados dela, tirar da ordem do projeto de cada álbum e entender ela como se fosse algo isolado, né? Você tem uma visão muito mais rica quando você contextualiza as canções no tempo e dentro de um discurso. Mas se a gente for colocar de modo bem geral, dá para dividir pelo menos 3 fases dentro das descrições que a Legião ofereceu do país. Um primeiro projeto de descrição estaria nos 3 primeiros CDs da Legião, o Legião Urbana, 2 e Que País é Este? Você tem uma descrição de um país a partir de um aspecto urbano, no seu próprio tempo, uma descrição muito negativa, né? Uma descrição que se coloca na posição crítica e talvez até muitas vezes externa e prosaica. Um segundo discurso que é feito a partir do Quatro Estações, que é um discurso mais lírico, que já busca resgatar valores que não são do próprio momento, mas busca tentar criar valores, não simplesmente retratar aquele tempo. Esse discurso que busca criar valores, eu acho que ele vai até o Descobrimento do Brasil. Cada álbum, Quatro Estações, o 5 e o Descobrimento do Brasil, tem discursos próprios, mas aí você pode ver uma espécie de unidade nesse novo discurso, que é um discurso que procura se desviar da crítica pela crítica. Havia tentativa de construir valores, talvez até aproximando de alguma forma de religiosidade, de religação com o mundo, né? E talvez o discurso, uma terceira fase seria o discurso final de despedida de A Tempestade, que já não é um discurso de representação de forma muito clara, porque tem toda essa situação de despedida, e eu diria até que a gente não escutou ainda qual é esse discurso, porque na perspectiva que eu analiso as coisas e que eu procuro trabalhar, o projeto de cada álbum é muito importante, e A Tempestade não foi lançado de acordo com o projeto inicial do Renato Russo, né? Ele foi, de certa forma, o projeto que o Renato tinha em mente foi censurado pelos outros membros da banda, que viram que seria algo muito triste, e a gente não tem na audição do álbum a divisão que o Renato pensava entre um lado devia ser, por exemplo, muito, muito ligado ao feminino, e isso não ficou claro. Eu tenho uma curiosidade que talvez algum dia eles lancem um álbum crítico, sei lá, um álbum com um projeto original do Renato. Vamos ver se isso acontece no futuro. Mas assim, aí passando talvez pelos discos, assim, tem algumas canções que você acha que são mais representativas do pensamento
para exemplificar assim, como é que é essa linha de pensamento do Renato Russo, da Legião Urbana? Eu acho que dá para pensar isso partindo de algumas apropriações que ele faz de filósofos ou de conceitos. Por exemplo, se a gente pegar essa ideia do nome Renato Russo e Rousseau, talvez foi isso que tenha me chamado mais atenção para a possibilidade de aproximação da filosofia, porque não é só a escolha de um nome, é uma escolha de um tipo de narrativa em que os problemas sociais são gerados, os problemas da sociedade têm uma historicidade e as pessoas acabam sendo corrompidas por essa sociedade problemática, né? A gente pode fazer uma análise desse jeito, aproximando as canções do Renato da ideia de bom selvagem, que vem de Montaigne, está em Rousseau também. Aí a gente sempre cria lemas para os filósofos, e esses lemas são muito simplificadores, mas são um caminho inicial para você se aproximar do filósofo. Quando falam de Rousseau, repetem o lema: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É um lema que está errado, porque o Rousseau não fala que o homem nasce bom nem mal. Mas sim, ele fala que a maldade tem uma historicidade, ela tem uma construção social, né? A gente pode reverter isso pelo processo de educação. Então, se você pegar uma canção como Faroeste Caboclo, não tinha medo, tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando eles... E contrapô-la ao discurso do Rousseau, você vai ver, olha só, um discurso em que, se Jesus nascesse hoje em dia na sociedade atual, será que ele, na nossa sociedade brasileira, será que ele seria como? É um questionamento, talvez, ao mesmo tempo, radical e ingênuo, né? Esse tipo de questionamento da sociedade e dessa depravação que ela provoca reaparece em outras canções. Por exemplo, se você vê Índios, a canção Índios é Índios entre aspas, né? E ela foi feita inicialmente com o título de Clube da Criança Junkie. Era uma homenagem à Xuxa, que tinha o programa Clube da Criança, né? Mostrando que justamente hoje não tem mais inocentes. Quando as nossas crianças estão sendo criadas na frente da televisão, vendo o show da Xuxa, hipersexualizadas, parece que a ideia de infância e de inocência perde o lugar. Esse tipo de abordagem, ela não é casual, porque, por exemplo, toda vez que a Legião fala de índios, ela está falando de uma ideia, de um conceito de índio. Não é simplesmente o silvícola que está lá na selva ou de algum povo específico. Não, ela está falando dessa ideia de um bom selvagem, de uma pureza que é consumida pela sociedade, né? Então, por exemplo, no final do álbum Que País é Este? Tem só 2 músicas que são inéditas, e na última música, que é mais do mesmo, ele repete: todos os índios foram mortos, né? Então parece que ele se despede de Rousseau e dessa ideia do bom selvagem. No entanto, no álbum 5, a canção Sereníssima ela começa falando: sou um animal sentimental. O Rousseau, ele tem essa definição do homem como animal sentimental. Um homem que seria formado por 2 princípios: o princípio da piedade e da autopreservação. Por um lado, você quer se preservar,
mas também se identifica com o outro. Com o desenvolvimento da civilização, das técnicas, o homem cada vez mais aprende a esconder seus sentimentos e o sentimento de piedade é bloqueado em favor dessa ideia de autopreservação cada vez mais egoísta. O homem se torna cada vez mais egoísta, né? Isso até na questão da comunicação dos sentimentos. Por exemplo, voltando um pouco na questão, no álbum anterior, na música Tempos, tem uma frase que diz, mais ou menos assim, eu não vou lembrar para citar exatamente o que ele diz, mas ele diz que se pudesse gritar a dor que ele sente, ele acordaria a vizinhança inteira. Parece que nós não conseguimos mais comunicar nossos sentimentos. E o Rousseau falava que os oradores antigos conseguiam falar para a multidão inteira, porque a linguagem foi feita para comunicar sentimentos. O que diferenciaria o homem seria essa capacidade de sentimento, de ser sincero. E a gente vai perdendo isso, se tornando cada vez mais técnico, mais racional, entre aspas, no sentido de calculista, né? E essa música Sereníssima começa justamente falando sou um animal sentimental, mas a segunda parte já se contradiz, entre aspas, porque ela diz, não estou mais interessado no que sinto. Uhum. Então você tem essa construção lá do início, que o Rousseau era tomado como um discurso que era aplicado como ferramenta para pensar o mundo. Aos poucos, esse discurso vai sendo criticado e pode-se dizer que você não abandona ele totalmente, mas você percebe as contradições que esse discurso gera. Esse discurso do Rousseau acaba sendo um fiozinho que a gente podia pegar várias canções e fazer análise de várias canções e ouvir a partir desse fio de análise, né? Mas eu acho mais interessante mesmo quando a gente pensa localmente e contextualmente cada álbum. Eu acho que aí a gente tem um adensamento maior do discurso. Então acho que a gente pode começar passando então pelos álbuns. Então, o que você acha? Eu acho que dá pra falar um pouquinho de cada álbum. Acho que pelo menos pra ter uma noçãozinha para que a pessoa possa fazer essa audição mais qualificada, talvez. Por exemplo, o primeiro álbum da Legião chama Legião Urbana. É um título muito criativo, né? Título criativo e original. Acho que foi uma escolha sensata, já que eles não sabiam se ia ter um segundo álbum. Mas na capa é interessante que lá já tem uma imagem do índio, né? Em segundo plano, assim, você consegue ver a imagem do índio e de Brasília, né? É um álbum que seria mais punk, tem a sonoridade mais próxima das bandas inglesas que eles gostavam, Joy Division, The Smiths. Aí você pode falar até mais aí de outras referências. Eu acho que é mais pós-punk do que punk até, né? Mas aí dentro os álbuns da Legião, eu diria... Não dá nem pra dizer que esse é o mais punk, porque o País é Este é mais punk que esse, né? O Que País é Este, mas o Que País é Este ele é mais punk porque são músicas até anteriores, né? Foram compostas antes. Sim, então o Que País é Este seria o álbum mais punk mesmo. Mas em termos de discurso, esse primeiro álbum tem elementos de uma cultura punk, né? Você tem a primeira música, Será... Tem toda essa ambiguidade sobre será que a banda vai dar certo? Será que eles vão conseguir fazer sucesso, etc. E aí a chave para interpretar os álbuns é dada pelo próprio Renato Russo em entrevista. Ele fala que todo álbum da Legião é como o Sgt. Pepper's dos Beatles, né? E o Sgt. Pepper's, na primeira canção, o Sgt. Pimenta começa a tocar e a banda se apresenta. Todas as canções são emendadas até a canção em que o Sargento Pimenta se despede. Todas essas canções estariam emendadas, o Sargento Pimenta se despede e depois tem a última. A última é a volta para casa, né? Se você pegar o primeiro álbum da Legião, a primeira canção é Será, a penúltima é Teorema e a última é Por Enquanto. O Por Enquanto é justamente essa volta para casa, né? É um álbum que faz a crítica da sociedade, da educação, dos militares. Tem várias canções que buscam retratar essa geração e o momento que eles viviam, falando da geração Coca-Cola,
mostrando o egoísmo como o petróleo do futuro. E na canção Teorema você tem, de certa forma, um fechamento do discurso. Essa canção Teorema... Eu acho que ela pode ser enriquecida se você perceber o discurso dela como vinculada ao filme Teorema do Pasolini. No filme Teorema do Pasolini, você tem essa apropriação da palavra teorema como enigma divino mesmo. Theo é Deus, né? Então você tem essa ideia de um enigma que Deus coloca, né? E a ideia do filme é de uma família burguesa que de repente um anjo chega na família. Um anjo é um cara bonito, né? E todas as pessoas se apaixonam por esse anjo, desde o pai, a mãe, a empregada, o filho, a filha, todos se apaixonam por esse anjo e aprendem a amá-lo, né? Não só metaforicamente, mas fisicamente, eles ficam apaixonados e se entregam a esse anjo. O problema é que o anjo vai embora. Aí vem o grande enigma. O que fazer quando você aprendeu a amar? Você viveu realmente um sentimento intenso e você não tem mais a pessoa por perto, né? Esse que seria o teorema. Quando você fica sozinho, você fica bem com você mesmo, né? O que acontece com cada personagem no filme é diferente. O pai, se eu não me engano, ele é um burguês, ele vende a fábrica ou deixa de lado a fábrica e vai correndo pro deserto nu. A filha enlouquece, o filho vira artista, a empregada vira santa, cada um tem um destino diferente, né? E a canção Teorema, ela diz que é um enigma assim, que não tem uma demonstração, não tem como sair dele. É só você que pode decidir o que fazer para tentar ser feliz. Então, de certa forma, é como se o Renato Russo estivesse traduzindo esse discurso do Pasolini em canção, né? E repondo a questão para os ouvintes dele. Isso, de certa forma, fecha o discurso do primeiro álbum e depois você tem essa volta para casa, que é Por Enquanto, que representa justamente isso. É uma volta para casa, né? Uhum. Então, esse primeiro álbum, ele tem um discurso muito social e isso, de certa forma, contrasta com o segundo álbum, que você tem o álbum chamado 2, que você vai ter um discurso mais voltado para o espaço íntimo. Você já falou do lado da sociedade, agora você vai mostrar como a política está nas relações de intimidade, nas relações dentro da sua própria casa. Não por acaso há um filme do Godard e Anne-Marie Mieville, né? Eu não sei qual a pronúncia direito do nome dela, mas esse filme número 2 é um filme bem experimental e ele dividiu a tela em dois lados para mostrar uma espécie de divisão social do trabalho dentro da casa, dentro da família, como se houvesse uma mais-valia na relação entre homem e mulher, só o homem ficasse com essa mais-valia. Essa descrição que eu estou dando acaba sendo muito reducionista, mas há esse discurso dentro do filme, né? Que as relações também são relações que muitas vezes são de exploração, né? E as mulheres muitas vezes nas relações são colocadas como proletariado dentro da sociedade. Então, esse tipo de discurso de questionamento dos lugares de gênero vai aparecer dentro do número 2, do 2 da Legião, né? Essa volta para o espaço privado. Isso fica já evidente desde a primeira música. O álbum começa começa como se houvesse uma rádio sendo sintonizada e você ouve os ecos da canção Será, e isso é deixado de lado e começa a canção Daniel na Cova dos Leões.
Daniel na Cova dos Leões, nessa canção, o Renato Russo deixa claro para quem sabe, para quem quisesse ouvir, que ele era homossexual, né? Ele se declara homossexual, mas parece que isso foi pouco percebido. As pessoas não queriam levar isso a público, mas ele se declara homossexual, por isso é Daniel na Cova dos Leões, como se ele estivesse se jogando na Cova dos Leões, com essa saída do armário, vamos dizer assim, né? Com essa autodeclaração. Quando o pessoal fala do Renato Russo falar sobre a homossexualidade dele, geralmente o pessoal lembra de Meninos e Meninas, né? Lá no As Quatro Estações. Mas ele desde o 2 ele já falava disso. Ele falou claramente no 2, mas se você pegar as referências do álbum anterior, mesmo Pasolini, o Renato dizia que Soldados era uma música de um amor gay. É difícil, isso não tá claro, mas em Daniel na Cova dos Leões, para quem quiser ouvir, tem escrito, tem dito: teu corpo é meu espelho, em ti navego, e eu sei que a tua correnteza não tem direção. E aí tem umas metáforas gays muito, muito diretas até. Ele se assume homossexual, mas de uma atitude bem política, dentro de um projeto, né? O primeiro lado do disco tem várias canções que falam de relacionamento, dentre elas Eduardo e Mônica, né? Que aí você tem esse questionamento também do lugar de gênero, colocando, no caso, a Mônica é aquela que vamos usar a palavra, ela está mais evoluída para os padrões sociais, ela faz medicina, ela fala alemão, ela vê Godard, enquanto o tal do Eduardo continua infantilizado. Então, de certa forma, ele inverte os padrões, ou que se esperava como padrão, e é uma canção que tem essa pegada dentro de um projeto, né? No final do primeiro lado tem uma canção chamada Tempo Perdido. Que é uma canção que eu gostava muito de analisar em sala de aula, porque eu gostava de analisar para mostrar como essa canção pode ser interpretada como se referindo ao medo da morte, como algo que está oculto o tempo todo, que a gente não percebe. Então, a tempestade dentro dessa canção, por exemplo, é uma imagem de morte, a tempestade que chega. E depois o último álbum da Legião vai ser chamado A Tempestade, não por acaso também, né? Então você tem nessa canção sempre essa imagem e as pessoas se escondendo dela, não querendo saber, já que são tão jovens, e tem que repetir para si mesmo que são jovens, para dizer que tem todo o tempo do mundo. E parece que não é verdade, parece que as pessoas são mortais ainda. O segundo lado acaba retomando algumas coisas mais sociais, tem uma dimensão mais social, de crítica da burocracia. Você tem canções como Fábrica, você tem Plantas Embaixo do Aquário, em que há algumas mensagens lá escondidas no estéreo. Se você mudar as faixas do estéreo, você vai ver que tem uma mensagem em francês e uma mensagem em inglês, criticando as relações que são transformadas em disputa também. A última faixa desse disco, a penúltima, se eu não me engano, é A Fábrica, né? O vinil é diferente, né? O vinil termina com Índios, né? O vinil, há essa diferença também. Isso é interessante, que na época você tinha a fita, e você tinha esse negócio lá do A e lá do B que o Renato explorava muito, e você tinha a cassete. Na cassete você tinha... Aí eu acho que você colocou uma pista interessante, que eu acho que é melhor interpretar pela fita cassete nesse caso, porque Índios parece ser a conclusão do álbum, e eles gravaram como extra Química. Uhum. E Química foi uma gravação punk ao vivo, né? E de certa forma antecipa o álbum seguinte, que vai ser uma pegada punk, e eles vão regravar canções de um período anterior das primeiras composições do Renato Russo, ainda na época do Aborto Elétrico. Então acaba sendo uma espécie de coletânea das composições anteriores dele. Mas a Índios tem essa pegada.
tem essa descrição de um contexto totalmente negativo e a percepção de que você também é contaminado por esse contexto. Você não pode lavar as mãos e achar que você não faz parte dele, né? Você também faz parte dessa degradação. O que é difícil para um romântico é perceber que, apesar do discurso de crítica de toda a sociedade, de todo o sistema, você também faz parte do sistema, né? Você também perpetua modos de agir ou modos de pensar que são parte desse mundo degradado que você está criticando, né? Então parece que o discurso da Legião aí entra em crise, porque o que dizer depois dessa percepção de que você também faz parte dessa degradação? Só criticar parece não bastar mais. É curioso que o Renato chegou... a Legião, o Renato, Dado, o Bonfá, o Negrete nessa época chegaram a gravar a música do Nelson Cavaquinho, Juízo Final, que ia ser pensada como a última música desse álbum 2. Ela não foi colocada como parte desse segundo álbum, mas ela se aproxima desse discurso apocalíptico, religioso que tem na canção Índios. Índios o pessoal gravou assim, muito rapidamente, no estúdio, o Renato fazendo os teclados, etc. E depois nos shows eles não tocavam a canção, o pessoal reclamava, mas é que eles não sabiam tocar ela mesmo. Depois, aos poucos, que eles foram aprendendo a tocar a canção. Parece que as coisas não se encaixavam, né? Se você ouve ela parece recitada, assim, parece muito, muito prosaica, assim, né? O jeito que ela aparece nessa primeira gravação, né? Mas tem as historinhas por trás dela. O Renato gostava de dizer que tinha feito a letra de um supetão no estúdio. Outra versão é que ele tinha feito a letra depois de tentar o suicídio, quando não conseguiu fazer o primeiro álbum. Parece que essa segunda versão prevalece. Essa ideia de que ele fez supetão no estúdio não é exata. Talvez a melhor versão seja uma terceira, que o Renato parece que escrevia e reescrevia letras o tempo todo, tinha um caderno de anotações e ia reciclando as ideias. Talvez ele tenha se apropriado de ideias que ele já estava trabalhando e desenvolveu essa letra no estúdio, né? A versão final. De qualquer forma, essa canção já demonstra uma crise, e a gente tem que colocar no contexto Plano Cruzado, o país também uma crise econômica muito severa. Então o disco faz parte desse momento e se beneficiou desses planos econômicos, porque foi lançado na época de um desses planos e conseguiu vender bastante, né? Uhum. Aí vem pro disco mais punk deles depois, né? Aí você tem esse disco mais punk que termina esse retrato. É como se o discurso não tem novidade em termos de discurso, porque Índio já mostrou essa crise em termos da representação do país que eles estavam fazendo. E aí você tem uma série de canções que apenas, para usar a expressão do Renato, eram mais do mesmo, né? Porque para o discurso da banda não tem grande novidade, mas dá essa ideia de que, olha, você quer um retrato do país, mas não tem mais retrato do país. Parece que não tem saída, né? Mesmo assim, mesmo colocando canções que eram antigas, essas canções tiveram efeito naquele momento. E o discurso da Legião raivoso, punk, teve seus resultados negativos, né? Quando teve aquele show lá no Mané Garrincha e houve mortes e foi um alvoroço lá, que a banda foi apontada como culpada. O Renato Russo esticou a galera no palco. Então esse discurso
mais violento, acabou se traduzindo em algo negativo também dentro das apresentações da banda, e colocou em xeque a continuidade desse tipo de fala, porque o Renato Russo era muito místico e ele acabava acreditando que o que ele falava era um karma, e a violência que ele colocava para fora voltava para ele, então ele precisava fazer um discurso mais bonito, mais positivo, em outras palavras, religioso, né? E aí você vê o álbum seguinte, As Quatro Estações, é como se fosse a busca de um novo começo, né? E aí você tem a tentativa de fazer da construção de um discurso ecumênico que busca valorizar qualquer forma de percepção do sagrado, valorizar a família, valorizar a ideia de amor como a força que te move, mas não o amor carnal, porque se você ficar preso ao amor carnal, você não vai ter paz. Isso está em Sete Cidades. Sete Cidades é o desenho desse amor carnal. Então você tem que procurar, de alguma forma, preservar o que existe de sagrado e celebrar isso, para que você tenha uma vida mais com sentido, né? De certa forma, esse retrato do país, das quatro estações, é uma tentativa de mostrar que ainda é possível ter utopia, ter esperança, e o disco se liga bem ao momento das primeiras eleições diretas para presidente. Havia um clima épico, a esperança de que realmente alguém pudesse ser o herói para salvar esse país, e o herói apareceu, a revista Veja apresentou ele, foi o Collor de Mello. Grande herói. Mas em termos do discurso da banda, é uma coisa assim, você se apropriar da ideia de que você cantando, você pode contagiar as pessoas e transformar as coisas, transformar o mundo através da canção. Talvez esse seja o álbum da Legião que tenha essa ideia esteja mais evidente, assim, colocada de forma menos crítica ou mais esperançosa, depende da descrição que você quer fazer, né? A ideia de que o amor pode nos libertar, o amor é essa ideia super positiva de buscar pelos sentimentos a vinculação com o outro, resgatar o sagrado de forma ecumênica. Não é uma igreja que está certa, não é uma religião que está certa, as citações de várias religiões nesse álbum. Ele cria esse discurso num momento que faz muito sentido para o país, essa perspectiva utópica, né? E esse álbum faz muito sucesso também para muitos. O Quatro Estações e o 2 são os álbuns que tiveram o melhor resultado artístico da Legião. Esse álbum também eles ficaram muito tempo em estúdio construindo o álbum, então apesar de ainda ter alguns defeitos assim, acaba sendo um trabalho bem acabado, né? Depois do Quatro Estações, você tem um álbum já em 91, aí você o épico da esperança da era Collor virou o épico da cruzada para derrubar o Collor. Você tem toda uma decepção do país e esse discurso de cantar o país para transformá-lo entra em crise. Nessa época o Caetano começa a cantar o país como o cu do mundo, fora da nova ordem mundial. O Brasil parece que não se encaixa, não tem uma expectativa positiva, não tem uma saída. E aí a Legião grava um álbum chamado 5, e esse álbum 5 aí você pode dividir claramente o lado A e o lado B. O lado A você pode pensar ele todo como uma única canção, que começa justamente desfazendo ou se contrapondo ao discurso anterior do Quatro Estações.
pois nasci nunca vi amor y aún solo el sempre. Com a letra em espanhol, medieval, assim, mantendo o clima medieval, que diz: eu nasci nunca vi o amor, e ouvi dele sempre falar, mas agora ele quer me matar. Mas eu peço pro meu Senhor para me proteger da melhor forma, etc, etc. Agora o amor que você estava celebrando como a saída, a redenção, pode lhe matar, quer lhe matar. Para quem perguntava pro Renato Russo se ele estava com AIDS, ele sempre falava que todas as respostas estavam nos álbuns, né? Nesse caso aí, nessa canção inicial, que é quase uma vinheta, ele já deixa transparecer ou deixa de forma indireta essa mensagem que ele já estava com AIDS. Então, além da crise do país, o discurso agora é de alguém que está contaminado com HIV. Há pouco tempo, acho que em 91 ainda, que o Cazuza morre, né? Então você tem um peso diferente agora no discurso, né? Se a AIDS hoje ainda é uma doença que ainda assusta muito, na época era uma sentença de morte rápida, né? Tipo, não ia durar muito tempo, né? E aí você tem que levar em conta que o Cazuza resolveu se expor, ele afirmou que ele tinha AIDS e foi pra mídia. A mídia se apropriou de forma sensacionalista da imagem dele, né? A revista Veja mesmo fez uma reportagem quando ele estava muito debilitado, anunciando que ele ia morrer e ele não era tão grande quanto Noel Rosa. Se você comparasse, Noel Rosa morreu antes dele, morreu mais novo, tinha uma obra muito melhor que a dele. Olha só o que a revista Veja fez. Ele ouviu essa reportagem, ele passou mal e teve que ser levado para o hospital. Então a mídia foi muito perversa com o Cazuza. Isso explica, em parte, por que o Renato Russo não quis tornar a sua doença algo público. Isso dá para entender, em parte, por que ele não quis levar isso para a mídia, e que ele sabia o que a mídia brasileira faz com alguém que se expõe assim, né? Então, nesse álbum, você tem todo esse clima negativo. Era Collor, aquele herói que ia salvar, se tornou um traidor. Você tem o Renato Russo com AIDS. Então, o confisco do dinheiro que o Collor promoveu, né? O confisco do dinheiro das poupanças, que foi traumático para o país inteiro. E a forma como eles conseguiram para retratar essa situação do país foi fazer um álbum que seria muito mais próximo dos álbuns da década de 70, um álbum conceitual. De certa forma, aí daria para falar que a banda progressiva do Brasil na época eram os Engenheiros do Havaí, e tinham feito muito sucesso com o Papo é Pop. Agora a Legião vai e tenta fazer seu álbum progressivo, entre aspas, né? E a primeira canção seria uma grande canção como A Busca do Santo Graal, né? Não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio.
primeiro álbum inteiro seria uma espécie de busca do Santo Graal. O 5, em algarismo romano, é um V, e também é um símbolo do Graal, do feminino, daquilo que foi escondido. Isso aparece depois no Código da Vinci, aparece no livro do Dan Brown, do Código da Vinci. Mas é um tipo de misticismo que na época já circulava de forma muito mais crítica, né? Tinha um livro também do Thomas Pynchon também, não é? O Thomas Pynchon tem um livro chamado 5, que é V também. Que é V também, mas na época tinha uma visão crítica em relação a isso do Humberto Eco no Pêndulo de Foucault. É um conjunto de referências que o Renato Russo usa para fazer um discurso sobre a busca do Santo Graal como uma busca atemporal. Como se fosse uma busca de cada pessoa. Cada pessoa procura algo que possa dar sentido para sua vida, e essa é um tipo de doença de juventude. A juventude não tem mais onde encontrar valores e ela tem que procurar criar esses valores de alguma forma. Então, a canção, por exemplo, Metal contra as Nuvens, é uma descrição de uma cruzada nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e você tem muitas vozes nessa cruzada. Tem a voz dos árabes que cantam junto com a terra da lua e das estrelas. Tem a crítica ao traidor, ao Collor, né? Que fez promessas e traiu o povo. E é uma canção épica que descreve uma espécie de cruzada, tentando preservar alguma virtude no mundo que está em decadência, um mundo que os valores de honra, etc., estão perdendo seu lugar, né? Esse discurso depois ele é mediado por uma música instrumental, um recurso que depois a Legião usa quando tem uma mensagem que ela considera muito forte, de usar a música instrumental para que as pessoas pensem sobre isso. E a última canção que fecharia essa busca do Santo Graal seria A Montanha Mágica. Aí a Montanha Mágica remete a um livro do Thomas Mann, em que você tem a tuberculose, os jovens todos ficavam tuberculosos e morriam jovens pela tuberculose, mas mesmo assim tinha uma espécie de celebração em torno disso, né? Uhum. Aí o Thomas Mann escreve um livro de alguém que vai para o sanatório acompanhar um doente, eu não lembro se acompanhar ou visitar um doente. Chegando lá, ele é diagnosticado também. Mas o interessante da narrativa é essa de que um clima da época cria uma doença de juventude. A doença de juventude do momento seria ligada a essa busca também de encontrar alguma saída, algum sentido para a vida, e as pessoas vão fazer isso procurando, por exemplo, as drogas. O Renato cita a heroína, que ele uma época estava tomando heroína também, usando heroína, por um breve período ele usou heroína, a cocaína durante muito tempo, e o álcool mais ainda, né? Ele era alcoólatra, mas... Então essa busca do Santo Graal, de repente o Santo Graal se torna uma droga, se torna várias coisas que falsificam sua identidade, né? Então a mensagem final dessa grande cruzada talvez seja essa busca de valorizar o cotidiano, o dia a dia, ver um dia de sol num copo d'água, valorizar as pequenas coisas, né? Então você tem essa tentativa de uma mensagem positiva no final. O lado 2 tem talvez a canção que seja mais positiva, assim, o mundo anda tão complicado, a ideia de você ter uma relação em que você idealiza um casal que está começando a vida, Teatro dos Vampiros, que retrata bem essa era Collor, e o Teatro dos Vampiros tem muito a ver com o momento em que a TV mostrava a novela Vamp, né? Os vampiros adolescentes, etc, etc. A penúltima música do álbum é uma música surrealista,
E a última música do álbum é uma música instrumental, então você fica na dúvida, será que vai haver mais Legião Urbana depois, já que a mensagem final acabou sendo uma música instrumental. Parece que o discurso também se encontrou o Santo Grau, para que continuar, né? É uma coisa que fica em questão. O álbum seguinte é o de 93, o Descobrimento do Brasil, né? Descobrimento do Brasil. Aí no Descobrimento do Brasil você tem um retrato de um momento em que o Renato Russo, ele admite que ele é dependente químico, ele busca a reabilitação, busca tratamento, e ele vai comparar a situação dele com a situação do país, né? Então ele acha que o país viveu por um momento de autoritarismo, um momento de muitos anos de ditadura militar. O país tem que admitir que é autoritário, sim, que a democracia é uma novidade, a criação da democracia mais plena vai ser algo custoso, a gente tem que trabalhar para isso, durante muito tempo vai sair muito pus, vai ter muita ferida, você vai ter abstinência, crise de abstinência, então você tem essa transformação da metáfora do momento que ele passava pessoalmente para uma dimensão pública, né? Então algo que era a vida dele virou metáfora do momento que o país passava. Mas você tem essa admissão de um autoritarismo ou de um processo necessário de recuperação, está presente no Descobrimento do Brasil, talvez de uma maneira mais leve que nos álbuns anteriores, né? Você tem essa admissão, talvez traga um quê de autoconsciência que o título Descoberto do Brasil deixa transparecer, né? Descoberto do Brasil em letras minúsculas, né? Eu vou destacar aqui nesse álbum as canções lá Perfeição, Perfeição, você tem uma espécie de enterro ritual dos problemas do Brasil. Você canta todos os problemas do Brasil, todas as mazelas, e enterra ela. Você enterra esse discurso negativo, tudo que é negativo, na esperança de que pudesse começar um futuro diferente, né? Mas um futuro diferente em que você não vai mais esperar do Estado, simplesmente. Você vai arregaçar as suas mãos e vai começar a construir. Iniciativas pessoais são importantes. O álbum tem no encarte a indicação de algumas ONGs que você pode doar trabalho, que você pode doar dinheiro. Essa ideia de que a sociedade civil tem que se mobilizar para que haja uma democracia plena transparece dentro desse álbum. Então, depois de Perfeição, que é esse enterro ritual do país, você tem uma música instrumental, Passeio da Boa Vista, e a seguir a música Descoberto do Brasil, que mostra já o espaço privado. A dúvida de uma pessoa que ela quer casar, não sabe se casa. O Descoberto do Brasil é o descobrimento desse valor das coisas privadas, esse valor de uma vida que não estaria contaminada por todo esse universo político. Acontece uma cisão entre político e privado,
né? É uma cisão bem marcante, porque você, quando fala de política no álbum, e aí você vai ter um diagnóstico do tempo também, cada vez mais o Brasil vai ser retratado, as canções políticas vão tender para ser prosaicas, vão tender para o rap, né? E as canções líricas vão se voltar para o universo privado. Havia uma mescla entre essas duas coisas, de você cantar o país, o cantor cantar o país de forma lírica. Durante muito tempo a MPB precisou disso, e ela se alimenta disso. Então, até no meu livro sobre a Legião, quando eu falo desse álbum, eu falo do descobrimento do Brasil, a morte da MPB. De certa forma, talvez de uma forma exagerada, eu coloquei que esse enterro também seria o enterro da MPB, que depois disso ela virou só mais um segmento de mercado. A MPB não representa mais o país como um todo. Eu acho que esse diagnóstico tem lá a sua validade, porque a partir desse momento você vai ter, da década de 90, você vai ter mais possibilidades de bandas regionais, de retratos regionais do país, e essa ideia de um grande retrato do país inteiro talvez tenha perdido o seu sentido, e cada vez fica claro com a democratização que o gosto popular não está vinculado àquilo que a MPB impunha como padrão de qualidade, né? O desejo popular vai para outros caminhos, né? Então esse seria o descobrimento do Brasil, uma visão bem rápida. E esse disco encerra essa parte que você dividiu em 3 partes. Esse é o encerramento da segunda parte também, né, do pensamento da Legião Urbana. A Legião chegou a lançar uma caixa em que esses 6 CDs estavam juntos, né? E se você olhar as capas deles e todo o design também, dá para reforçar esse argumento de que havia 2 conjuntos de 3 discos, né? Como se houvesse tese, antítese e síntese, né? Mas isso é uma possibilidade de interpretação. É que eu tento desenvolver desenvolvi no meu livro, mas eu acho que é possível outras tentativas de interpretação também, mas me parece bem justificada pelo discurso do Renato Russo. Parece que ele colocava bem claramente que os 5 como antítese do 4 Estações, e esse último disco dessa fase, que o Descobrimento do Brasil, como uma espécie de síntese dos elementos anteriores. Isso musicalmente também fica bem... Para quem ouve o disco pode perceber isso, sim. Tem muitos elementos do 4 Estações aí de volta, sem tanta coisa do progressivo, da tentativa de progressivo do álbum anterior, o 5. Depois do Descobrimento do Brasil, você tem o último álbum da Legião, que é esse penúltimo álbum da Legião, né? Porque depois você tem esse álbum... Um álbum póstumo lá, né? Álbum póstumo. Mas agora é bom que eu coloque uma meia-culpa aqui. Eu não tenho uma formação musical, assim, então eu não consigo analisar, eu não me deti para analisar as coisas, o trabalho da Legião a partir das músicas, de partituras, etc. Até porque parece que a Legião, nesse ponto, assim, o forte dela não está nisso, né? A ênfase na letra é muito grande no trabalho da Legião. Mesmo assim, você pode fazer trabalhos que levem em conta e dê muito mais valor para a contribuição dos músicos. A bateria do Bonfá, que remete para uma ética quase formal, assim, poucas variações, né? Então, a guitarra do Dado, né? A guitarra do Dado, o tipo de guitarra dedilhada do Dado, a bateria do Bonfá, você pode encontrar significados semióticos a partir disso, principalmente se você for ler elas, as canções a partir da escola brasileira do Stati, do Wisnik, né? Mas eu não tenho essa formação e eu não acho que isso seja um grande demérito, não, porque cada um descreve as coisas a partir daquilo que consegue abordar, né? Então, muitas vezes eu fico preso às letras e alguns elementos escapam, mas é sempre assim, sempre coisas vão escapar. Então, o penúltimo álbum da Legião, A Tempestade, O Livro dos Dias, eu não acho que seja um álbum que buscasse representar o país naquele momento. Me parece muito mais um álbum de despedida, até porque a epígrafe do álbum é do Oswaldo de Andrade: Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. E se omite aí o verso seguinte desse poema,
que é "E no fim todos morrem". O disco chama A Tempestade ou O Livro dos Dias, e a morte é uma presença constante dentro da narrativa do disco, mas não só a morte, como uma crítica do lugar do feminino, que aparece em canções como 1º de Julho, Leila também aparece essa questão do feminino, Laventuras. Quando não há compaixão, mesmo um gesto de ajuda. Se você faz a ligação entre Laventura e o filme do Antonioni, também trata dessa questão do feminino. Então tem todo um projeto aí de crítica da questão de gênero, que isso daí ficou fora do meu livro. Quando você olhar no meu livro lá, eu não fiz esse trabalho. Talvez porque muito desse projeto se dividiu. Por exemplo, o Renato queria que a música Clarice estivesse nesse álbum. Os demais elementos da banda falaram, não cabe Clarice aqui, a música é muito triste. Já tá triste demais, né? O álbum já chega. E colocaram ela no álbum seguinte. A canção A Tempestade também foi pro álbum seguinte. Parece que a concepção do Renato é que a Via Láctea fosse a primeira música do disco. Então, você ia começar o disco com alguém falando "Quando tudo está perdido". Então, ia ser... Esse álbum do que o Renato queria que fosse gravado, eu tenho muita curiosidade por ele, já deixei isso claro. Mas todo mundo que ouviu o álbum na época percebeu esse clima de despedida, esse clima de morte próxima, algo que realmente aconteceu, porque alguns meses depois do lançamento do álbum, o Renato faleceu, e parece que o disco ganhou mais esse sentido, né, com a morte dele, né? Então, A Tempestade, o Livro dos Dias, é uma espécie de disco de despedida. E Uma Outra Estação é realmente uma colagem de sobras e sobras e sobras, que eu acho que seriam muito melhor entendidas dentro do contexto de cada álbum para qual elas foram pensadas. Elas não fazem, para mim, não há um discurso ali diferente do anterior, né? É mais uma continuação, mas às vezes com menos qualidade mesmo, né? Porque não são sobras à toa. Algumas canções lá não são tão representativas assim, ou talvez vieram no momento errado. Eu não sei. Olhando assim os álbuns, colocando um a um, como a gente já passou por todos aqui, dá pra ver bem aquela ideia de que você falou e que o Renato falava também, de que parece que sempre tem um contrapondo ao outro, e sempre parece também uma alternância de você falar de uma coisa, uma crítica social geral, e depois passar para uma coisa mais íntima, né? Mais pessoal, mais individual, né? Sempre tem essas alternâncias nos discos. O Charles Feitosa, quando a gente conversou com ele comentou justamente isso, que para ele a Legião Urbana tinha essa grande capacidade de transformar o particular em universal, né? De partir do privado e fazer disso algo. Eu acho que isso é realmente uma coisa que eles aprenderam com Bob Dylan, com outros cantores, que de você realmente trazer uma crítica do universo privado e fazer esse universo privado transcender, né? Aí que entra essa interpretação dos álbuns, aí você começa a pensar narrativamente e você vê que tem um jogo de pedir e dar razão, assim, dentro das próprias canções, né? Elas dialogam entre si e há um discurso que se modifica, um discurso que se refuta. Isso acaba sendo um prato cheio para quem quer pensar com as canções, né? Porque você vai acompanhando e há todo um projeto, há um amadurecimento das pessoas durante o desenvolvimento do projeto também. Apesar das críticas que são merecidas, assim, geralmente as pessoas falam que a Legião Urbana é muito triste. Apesar dessas críticas, você pode se aproximar dos álbuns e aprender alguma coisa, né? O Renato disse que a Legião Urbana cantava para que as pessoas, sei lá, utilizassem índios na escola, cantassem índios no coral da escola e questionassem as contradições sociais a partir das canções. Ao mesmo tempo que tinha esse projeto político e
e de política cultural através da canção, havia momentos que ele falava, não, isso aqui é só rock and roll, é para ganhar dinheiro. Então havia uma tensão, assim, quase uma tentativa de não ser o profeta, ao mesmo tempo que o tempo todo a busca era de fazer um discurso profético, né? As duas coisas entravam em atrito, assim. Eu acho que quem percebeu muito isso na personalidade do Renato Russo e fez uma pegadinha boa com ele foi o Cazuza, que o Cazuza parece que certa vez mandou uma letra pro Renato Russo colocar a música, o que parece ser uma grande sacanagem do Cazuza, porque ele achava, parece que a primeira vez que o Cazuza ouviu o Renato, ele falou, poxa, tem alguém aqui que é melhor do que eu vou ter que melhorar. E essa relação deles realmente, um melhorou por causa do outro, assim, houve uma competição que pode até ser analisada mais de perto. Mas aí o Cazuza mandou a letra de Orelha de Eurídice, que o cara corta a orelha e avisa pra namorada ou pro namorado que o espera ser uma orelha, que é a alma que tortura o corpo. Aí o Renato respondeu que não conseguia fazer a música para uma letra daquele jeito. Aí parece que alguns valores diferentes, alguns ressentimentos católicos fizeram diferença nesse tipo de abordagem, assim. Não dá para cantar que a alma tortura o corpo, né? Talvez nesse ponto aí tenha uma grande diferença entre os dois, assim. O Cazuza sendo muito mais alguém que celebra a vida, e o Renato fazendo um flerte com a morte, talvez muito seduzido pelo mito do rock and roll, pelo esse mito de que morrer jovem pode ser ganhar alguma forma de transcendência, assim. Esse tipo de ilusão juvenil acaba fazendo muito mais vítimas do que a gente imagina, né? Porque os grandes astros estão aí morrendo com 27 anos, ou o Renato morreu com 36, mas morrendo jovem. Mas o problema não são os grandes astros, o problema talvez seja aquele jovem que foi seduzido por esse discurso e que não vai ficar famoso e que vai ser autodestrutivo de uma forma quase gratuita, né? Eu acho que quando você analisa a vida desses roqueiros, tem esse sentimento de autodestruição e de autocelebração romântica, né? Que merece sim ser muito criticado. As bandas que vieram depois da Legião, mesmo nos anos 80, elas já tinham uma crítica muito forte em relação a esse discurso romântico, né? Esse discurso épico, de ser herói, e uma percepção talvez com um tom mais alto do conteúdo mercadológico da coisa. Talvez sem tanta possibilidade de ser romântico, né? Assim, eu acho que uma pergunta que é meio pra finalizar também, você acha que dá pra considerar, como quando você vê o pensamento da Legião Urbana, de tentar pensar o Brasil, principalmente do Renato, dá pra considerar o Renato Russo como um filósofo brasileiro? Olha, o Arthur Danto, que é um filósofo norte-americano da arte, ele já escreveu o texto assim, Andy Warhol como filósofo. Só que o Andy Warhol, as pessoas deixam passar por ser um artista erudito, fazer arte erudita, etc. Para o Danto, o Andy Warhol, quando ele pegou uma caixa de supermercado e reproduziu ela e colocou numa galeria, ele mostrou que a arte tinha que ter algo a mais, que era um discurso. A arte incorpora discurso. E a partir daquele momento é difícil separar o artístico e o filosófico. Parece que a arte tem que ter um quê de discurso incorporado, esse discurso que te faz pensar. Eu acho, e aí talvez seja a única tese filosófica que eu tenho, assim, tipo, qual que é a filosofia que você defendeu? Talvez essa seja a única que eu desprendo dos trabalhos que eu fiz, assim, de forma muito, muito clara e até posterior. Primeiro eu escrevi o livro sobre a Legião, depois que escrevi textos sobre outros cantores, depois que me chegou essa percepção. Eu acho que a tese do Danto merece ser expandida para a arte popular. E a arte popular também teve que começar a pedir e dar razão. Isso é muito claro no Brasil, no gesto dos tropicalistas de colocarem a arte como produto, né? De levarem para o palco a música como um produto. Esse gesto é muito semelhante ao gesto do Andy Warhol, né? E aí você tem uma continuidade e um diálogo a partir disso, que o Caetano chega a dizer que os melhores
compositores dos anos 80, os roqueiros dos anos 80 e seguinte, de certa forma são filhos do tropicalismo, né? Eu acho que isso é válido. Existe um acompanhamento da canção no Brasil de tentar traduzir nosso tempo em canção, ser cronista do seu próprio tempo, que tem um valor filosófico, sim. Talvez um valor filosófico de uma sociedade que não conseguiu ou não se afeiçoou às formas de pensar tradicionais, né? A gente não tem uma tradição filosófica de debate público no molde que existe em outros lugares. Talvez por isso a arte ocupe esse lugar, a arte de massa ocupa esse lugar de importante dentro da cultura brasileira. É uma forma que nesse sentido eu posso colocar que o Renato Russo é sim uma espécie de um filósofo, né? É nesse sentido, de tentar traduzir seu tempo em canção. E aí você pode falar, existem outras pessoas que fazem isso hoje? Claro, Lenine faz isso. Lenine é um cronista do seu tempo. Ele quer ser jornalista. Ele fala que é um jornalista do seu tempo. Mas o Hegel falava que o trabalho da filosofia é traduzir o seu tempo em pensamento. Se você traduz o seu tempo em canção, o que você faz, né? De certa forma você está fazendo filosofia. Mas eu queria deixar nessa definição do Renato Russo como filósofo essa ambiguidade do como, né? Ele pode ser pensado como, né? Ele não é, e ele não quis ser isso, né? Talvez seja um efeito colateral do trabalho dele também, uma apropriação possível, né? Eu acho que assim você tem uma possibilidade de pensar várias coisas a partir da filosofia. Acho que já passou bastante coisa que a gente já conversou, né? Então vamos partir para as indicações, então. Marcos, você trouxe aí indicações pra gente? Vou indicar alguns filmes que a gente até já citou aqui. A gente falou do Teorema, falou do número 2 do Godard, La Aventura do Antonioni. Eu queria indicar também o filme Excalibur. Depois eu vou dar os dados dele direitinho, mas é um filme também sobre a saga de busca do Santo Graal, né? Então eu acho que é um filme que remete a esse universo da Legião. Livros, Zen e a Arte de Consertar Motocicletas, Siddhartha, do Hermann Hesse. Esse primeiro, Zen e a Arte, é do Robert Pierce. A Montanha Mágica a gente já citou. Tem o meu livro sobre a Legião também, que é um livro que eu recomendo, assim. Eu já li também. Já leu ele? Não, ele tem algumas coisas que são problemáticas, assim. Eu acho que tem uma coisa que eu queria comentar, porque, por exemplo, no livro eu uso o termo homossexualismo. É uma terminologia que hoje estaria totalmente errada, né? Como o livro foi escrito há um bom tempo, não havia esse debate ainda amadurecido. Ele foi escrito durante 7 anos, demorou um tempão, mais de 5 anos para conseguir ser publicado. Então houve um delay aí, um problema nessa questão de terminologia. E aí o termo tem muito mais a ver com a ideia de um sistema de pensamento onde a questão da homossexualidade é o centro, né? Do que com a ideia de algo pejorativo, né? Então só essa minha culpa que as coisas precisam ser atualizadas também, porque a gente tem muitos filmes, muitas coisas novas que foram lançadas, mas eu acho que esse discurso que a gente fez todo aqui de descrição dos álbuns, buscando razões neles, etc., está dentro do livro. Eu acho que ainda dá para recuperar. Ele ainda é um livro que algumas pessoas que gostam da Legião e que têm uma afinidade, são fãs da Legião, já me disseram que valeu a pena. Então eu indico também. Deixa eu ver aqui mais indicações. Tem os livros até do Renato, aí tem um livro que você falou que... o diário tem um diário do Renato que é o Só por Hoje e Para Sempre. Eu não demorei para comprar esse livro porque eu fiquei com medo do livro ser decepcionante, assim. Mas depois eu comprei e li, e é interessante, sim, esse diário do momento que ele está se desintoxicando. Tem alguns momentos, assim, ele parece um pouco ingênuo nesse processo de desintoxicação, nessa tentativa de se convencer a si mesmo, de mudar hábitos, mas tem alguns momentos em que ele até se dobra, ele percebe a teatralização que ele mesmo está fazendo, e é bem interessante para quem gosta da Legião, e eu recomendaria também para quem tem algum problema de adicção, né? Eu acho que pode ser um livro não de autoajuda,
né? Não é um livro de autoajuda, mas é um livro que talvez ajude as pessoas a pensar essa situação e a dificuldade desse momento de tentar se livrar de algum vício. Tem um livro também do Dado Villa-Lobos, Memória de um Legionário. Esse livro também, de certa forma, complementa o anterior, mas eu acho que o livro do Renato Russo tem a vantagem de ser ele mesmo que escreve, e a desvantagem de que você não sabe como ele foi editado, se houve cortes, etc. Você nunca vai saber isso na medida em que a família que vai dominar o processo editorial. Houve a pessoa que fez o trabalho, mas isso a gente não vai saber. Por enquanto não houver acesso aos originais, etc., você tem que acreditar no que está sendo publicado e você fica sempre com essa dúvida. De qualquer forma, o livro tem muita coisa pesada, assim, que mostra que talvez não tenha tido tantos cortes. O livro do Dado tem a perspectiva do próprio Dado, em que ele tenta mostrar como a presença dos outros elementos, de como o trabalho dele é importante. Quando você pensa em Legião Urbana, você tem que pensar no grupo, não só no Renato Russo isolado, e como ele teve que segurar um monte de barras dentro desse longo período da Legião Urbana, né? Influências de sonoras, etc. Então a perspectiva do Dado Villa-Lobos também é interessante, né? E o livro, talvez as conversações do Renato Russo, um livro de entrevistas, que é uma boa dica, porque eu gosto muito das entrevistas do Renato. Eu acho que é um bom caminho para entender como ele se debatia em torno dessas questões, né? Bom, bacana, achei que o programa ficou bem legal aqui, a gente conversou sobre muita coisa, Legião Urbana. E agora é aguardar os haters aí, né? Galera que odeia Legião Urbana. Não, eu acho que a galera que odeia Legião Urbana tem todo o direito de odiar. Depois podem se preparar que a gente vai fazer ainda um sobre Engenheiros do Havaí. Aí vai ter mais haters ainda. Tá ok, então até o próximo programa aí. Valeu, galera. Falou, tchau. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta.